Olá, tudo bem? Novamente estamos juntos. Vamos trabalhar mais uma vez um tópico específico da matemática aí cobrado no seu concurso e hoje nós vamos falar sobre noções básicas de geometria plana. Vem aqui comigo, né? Os tópicos que a gente irá ver nesse bloco, a gente vai falar sobre ponto, reta, segmento de reta, semirreta e ângulos, tá? Então vem aqui comigo. O primeiro deles que a gente vai falar é o ponto. O ponto ele não possui definição. Você já tem que saber disso. O ponto ele não tem uma definição concreta. Ele também não possui dimensões, ou seja, não tem comprimento, não tem largura. E outra característica do ponto é representado por letra maiúscula. Aqui eu trouxe um exemplo para você, ó. Apenas um pontinho e a letra maiúscula do lado. Então, o que você tem que lembrar de ponto? Ele não tem definição, ele não tem dimensão e ele é representado por uma letra maiúscula. Beleza? Vem aqui comigo. Vamos falar agora sobre reta. O que é uma reta? Reta é um conjunto infinito de pontos em sequência. Então, quando você tem a reunião de vários pontinhos em sequência, você forma uma reta. Outra característica importante da reta é que ela possui comprimento. Ó, diferente do ponto, a reta ela vai ter uma dimensão. Você viu comigo agora há pouco que o ponto ele não tem dimensão. Beleza? Então, a reta ela vai possuir um comprimento. Outra característica, ela não possui largura. Tem comprimento, mas não tem largura. Então é o que a gente chama de unidimensional. A reta seria uma figura unidimensional, apenas uma dimensão. Beleza? Ela é infinita, tranquilo? E é representada por uma letra minúscula. O ponto é representado por uma letra maiúscula. A reta por uma letra minúscula. A gente vai fazendo esse paralelo, fazendo a diferença, tranquilo? Aqui um exemplo, né? Você viu comigo que a gente representa por uma letra minúscula e temos a reta aqui com duas setinhas indicando que ela vai ter a continuidade tanto para a direita como para a esquerda. Aí, firmando aquela característica que a gente acabou de ver aqui, que ela não tem começo, ela não tem fim. Ou seja, né? Ela é infinita, tranquilo? Outra coisa interessante que você saiba, vem aqui comigo, seria a posição das retas. Quais são essas posições que a gente tem que saber? A posição da reta, nós temos a reta horizontal, temos a reta vertical e temos a reta inclinada. Essas posições que você tem que saber em relação à reta. Acabamos de ver as posições das retas. Nesse momento, a gente vai fazer a classificação das retas. A gente já viu então a posição e agora a gente vai ver a classificação, beleza? Vem aqui comigo. A primeira delas que a gente tem que ver é as retas paralelas. As retas paralelas, ela tem uma característica, né? Qual é ela? São duas retas onde uma não toca na outra. Elas não têm um ponto em comum. Elas sempre vão estar uma ao lado da outra. Leia aqui comigo, ó. Elas não possuem pontos em comum, né? Isto é, sempre estão uma ao lado da outra, como eu acabei de falar para você. Elas podem vir dessa forma, né? Você percebe que elas sempre vão estar dessa forma, não vão ter um ponto em comum. Destaquei aqui para você, não possui ponto em comum. Pode vir dessa forma, né? Inclinada, pode vir na vertical. Então, sempre que você vê duas retas, uma ao lado da outra, que não possuem um ponto em comum, elas podem ser chamadas de retas paralelas. É importante destacar aqui para você o seguinte, a forma de representar. Quando você vê isso aqui numa questão, ou em qualquer tópico da matemática, S, duas barrinhas paralelas, T. Você viu comigo que as retas são representadas por letras minúsculas, não é isso? Então aqui representa duas retas e essas duas barrinhas é indicando para você que são retas paralelas. Então quando você vê essa notação aqui, essa representação vai indicar para você retas paralelas, beleza? Então essa foi a primeira classificação das retas, né? De duas retas. Vem aqui comigo. Vamos falar agora de retas coincidentes. Retas coincidentes são aquelas retas que possuem todos os pontos em comum. Ou seja, elas vão ser praticamente a mesma reta. Olha aqui, ó. Reta R vai ser igual a reta S e a gente representa assim, ó. Retas coincidentes. R igual a S. Então, o que você tem que guardar? Que retas coincidentes, elas possuem todos os pontos em comum. Basicamente, se elas possuem todos os pontos em comum, elas vão ser a mesma reta. Uma é como se tivesse uma reta em cima da outra. Tranquilo?
Então já vimos retas paralelas, não possuem ponto em comum. As retas coincidentes possuem todos os pontos em comum. Vou até destacar aqui para você, ó. Possui todos os pontos em comum, beleza? Vamos para uma próxima classificação? Vem aqui comigo, ó. Retas concorrentes. Quem são elas? São retas que se encontram em um determinado ponto. Nesse caso aqui, ó, se você perceber comigo, essas duas retas, a reta S e a reta T, elas vão se encontrar nesse ponto, né? A gente chama de ponto em comum, né? Você tem esse ponto em comum, elas são chamadas então de retas concorrentes. E aqui eu paro e destaco novamente para você. Você viu comigo que retas paralelas, elas não possuem ponto em comum e sempre estão uma ao lado da outra. Retas coincidentes possuem todos os pontos em comum. E as retas concorrentes, elas possuem apenas um ponto em comum. Nesse caso aqui eu destaquei para você, né, o ponto A, beleza? Então, toda vez que elas se encontrarem em um único ponto, a gente diz que são retas concorrentes, beleza? Vem comigo para mais uma classificação. Nesse momento, vamos estudar retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas são retas, um tipo especial de retas concorrentes. Vem aqui comigo, ó. São retas concorrentes que formam um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. O que eu quero que você guarde aqui das retas perpendiculares? Que elas são um tipo especial de retas concorrentes. Elas se tocam em um único ponto. Perceba aqui comigo, elas estão se tocando nesse ponto aqui. Porém, o que vai destacar ela como reta perpendicular, retas perpendiculares, é o fato de elas formarem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ó. Então, elas se tocaram nesse ponto e aqui, né, elas estão formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, beleza? Agora nós vamos falar sobre segmento de reta. Me acompanhe aqui na leitura. Segmento de reta é a união de pontos que estão localizados em um determinado intervalo. Perceba que em cima dessa reta eu tenho um intervalo marcado por dois pontos. Esses pontos que estão entre o ponto A e B, juntando os pontos A e B, é o que a gente chama de segmento de reta. Qual a diferença do segmento de reta para uma reta? A reta nós vimos que é um elemento que não tem fim, ele é infinito em ambos os lados. Já o segmento de reta, ele vai ser limitado pelos pontos A e pelo ponto B. Tranquilo? A gente representa da seguinte forma, né? Da seguinte forma, A sobre B com um tracinho aqui em cima. Então, toda vez que você vê esse símbolo A sobre B com um tracinho em cima, dentro da geometria, você vai saber que se trata de um segmento de reta. Beleza? Vem aqui comigo. Vamos ver agora o que chamamos de ponto médio de um segmento de reta. O que seria isso? O ponto médio, ele divide o segmento de reta em duas partes, ó, com medidas iguais. Então, o segmento de reta, quando ele possui um ponto médio, esse ponto médio vai dividir o segmento em duas partes iguais. Vem aqui comigo. Ó. Temos um segmento de reta, como acabamos de ver, limitados pelo ponto AB, e ele tem um ponto médio. Esse ponto médio vai dividir o segmento de reta AB em duas partes iguais. Ó, então, nós fazemos da seguinte forma. O segmento AM, ou seja, esse segmento que vai de A até M, ele é igual ao segmento MB. Então, esse segmento AM, ele vai ser igual ao segmento MB. Nós representamos da seguinte forma. O sinal de igual com o tiozinho em cima. Tranquilo? Por exemplo, se o segmento AB, esse segmento, ele possui 12 centímetros, então AM vai possuir 6 centímetros. Vou botar aqui para você, ó, vai possuir 6 centímetros. Como ele tem 12, e a gente sabe que o ponto médio divide em duas partes iguais, MB também vai ter 6 centímetros. Então, o que você deve guardar do ponto médio? Ele sempre divide o segmento de reta em duas partes iguais. Tranquilo? Vem comigo. Vamos ver outro elemento importante dentro da geometria, chamado semirreta. A semirreta, ela possui um ponto que indica o seu início, vai indicar o seu início. No entanto, ela não apresenta o quê? Um fim. Vem aqui, ó, vamos entender melhor. Então, perceba que ele vai ter um começo,
porém um dos lados, né, vai ser ilimitado. Logo, quando isso acontece, nós temos uma semirreta. Ela tem um início, porém não tem um fim. Aí eu paro e comparo as três coisas para você novamente. Nós temos reta, que é ilimitado dos dois lados. Temos o segmento de reta, que é limitado em 2 pontos. E temos a semirreta, que ela se inicia no ponto e um dos seus lados estende ao infinito. Tranquilo? Beleza? A forma de representar o segmento de reta, nesse caso, como é AB, vai ser AB com uma setinha em cima. Toda vez que você vê isso dentro da geometria, você vai ter uma semirreta representada. Tranquilo? Então, agora a gente vai entrar em um novo tópico dentro da geometria. Esse tópico nós chamamos de ângulos. Então, vamos definir um ângulo. Ângulo é a região entre duas semirretas que apresentam, né, que parte de uma mesma origem. Então, a semirreta, duas semirretas que partem da mesma origem, dão uma origem, né, vão formar um ângulo. Seria basicamente isso aqui, ó. Você tem a semirreta OB e temos a semirreta OA. Então, o ângulo vai ser essa abertura entre as duas semirretas. Se você pegar, né, essa aberturazinha que tem aqui entre a semirreta OA e a semirreta OB, você vai ter formado o seu ângulo, tranquilo? Esse pontinho aqui, que é o ponto O, a gente vai chamar de vértice do ângulo, tranquilo? Os ângulos que podemos formar daqui, nós temos o ângulo AOB, nós indicamos que o chapeuzinho vai estar no O, porque é onde ele se origina, onde o ângulo se origina, a gente põe o chapeuzinho. Então, nesse caso aqui, você tem o ângulo AOB e o ângulo BOA. É só você mudar o sentido, também com o chapeuzinho indicando aonde vai estar o seu ângulo, tranquilo? Os segmentos de reta OA e OB são chamados lados de um ângulo. Nesse caso aqui, nós temos o lado OA e o lado OB. Tranquilo? Nesse momento, a gente vai ver alguns ângulos especiais dentro da geometria plana. Nesse momento, nós vamos conhecer alguns ângulos especiais. Por que é importante você saber o nome desses ângulos? Porque, geralmente, nas questões, eles trazem o conceito, né, o nome do ângulo. Então, é interessante que você saiba, justamente para você conseguir resolver a questão. Tranquilo? Outra informação importante é que os ângulos, eles são medidos em graus. Beleza? Então, vem aqui comigo, ó. O primeiro ângulo especial que eu quero ver com você é o ângulo nulo. O ângulo nulo, ele já nos dá uma sugestão do nome. O seu ângulo vai ser igual a 0 grau, não possui medida. Tranquilo? Então, o ângulo nulo é aquele que a medida é igual a 0 grau. Beleza? Então, aqui uma representação, né? Você percebe que não tem abertura. Como vimos, o conceito de ângulo é a abertura entre duas semirretas. Tranquilo? Como não tem abertura, a gente chama de ângulo nulo. Beleza? O segundo ângulo é o ângulo raso, chamado de ângulo raso, ou ângulo de meia volta. A sua medida, ela vai ser igual, no caso aqui, a 180 graus. Vou botar aqui para você, ó. Vai ser igual a 180 graus. Tranquilo? Então, toda vez que você ouvir falar a palavra raso ou ângulo de meia volta, vai estar se referindo ao ângulo de 180 graus. Tranquilo? Aí você percebe a representação dele, né? Está aqui a abertura entre os dois segmentos de reta, uma abertura de 180 graus, é chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta, tranquilo? Vamos ver outro ângulo? Vem aqui comigo. Esse aqui, muito cobrado aí nas provas, né? Esse você tem que saber, né, de cor. O ângulo reto, muito cobrado aí nas questões. A sua medida equivale a 90 graus. A gente acabou, algum minutinho atrás, a gente viu essa definição aqui de ângulo reto. Então, o ângulo reto, quando você vir falar de ângulo reto, é um ângulo que mede 90 graus. Então, ele é indicado dessa forma aqui. Esse quadradinho, né, vai indicar para você, esse quadradinho aqui, você tem um ângulo, né, uma abertura de 90 graus. Tranquilo? Outro ângulo, ângulo obtuso. É o ângulo que a sua medida é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Toda vez que você tem um ângulo nesse intervalo maior do que 90 e menor do que 180, você tem um ângulo obtuso. Aí trouxe aqui um exemplo para você, ó. O ângulo de 120 graus é maior do que 90, porém menor que 180. Então a gente pode chamar ele de ângulo obtuso. Tranquilo? Vamos ver outra classificação. Ângulo agudo.
botar aqui para você, ó, o ângulo agudo. É um ângulo onde a sua medida vai ser maior do que 0 graus, ou seja, maior do que um ângulo nulo, e menor do que 90 graus. Tranquilo? Então, o ângulo agudo são aqueles ângulos cuja sua medida é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Beleza? Temos aqui esse exemplo. Se eu botar isso aqui para você, né? Uma abertura, você percebe que é menor do que 90 graus e maior do que 0 graus. Toda vez que isso ocorre, você tem um ângulo agudo. Tranquilo? Beleza. Outra definição, outro ângulo importante são os ângulos complementares. Aqui você vai ter dois ângulos. Então, toda vez que você vir essa palavrinha complementares, você vai lembrar de uma coisa. São dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Quando você tem dois ângulos onde a soma é igual a 90 graus, você vai ter ângulos que são chamados de complementares. Nesse caso aqui, o ângulo AOB, né, que é esse ângulo aqui, e o ângulo BOC, você percebe que a medida do ângulo AOB e BOC, ela dá justamente um ângulo de 90 graus. Toda vez que isso acontece, você tem ângulos complementares, beleza? Vem comigo. Vamos falar agora sobre ângulos suplementares. Acabamos de ver ângulos complementares. Agora a gente vai falar sobre ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Olha, aí eu fixo para você. Os complementares, a soma é igual a 90. Os suplementares, a soma é igual a 180 graus. Olha aqui comigo, ó. Nós temos esse ângulo AOB, ó, e o ângulo BOC. Tranquilo? Se a gente perceber aqui, ó, a abertura dele, se você somar esses dois ângulos, você vai ter um ângulo de 180 graus. Então, não se esqueça. Toda vez que você tiver dois ângulos cuja soma é igual a 180, você tem ângulos suplementares. Beleza? Para a gente fechar, temos ângulos opostos pelo vértice. O que a gente tem que destacar daqui? Nós vamos ter dois ângulos. No caso aqui, o ângulo AO. Lembrando que o chapeuzinho é sempre onde está o vértice, né? AOB, que é esse ângulo aqui, ó. Tranquilo? Vou pintar aqui para você. E o ângulo COD. Tranquilo? COD. Bota no chapeuzinho. O que a gente tem que guardar dos ângulos opostos pelos vértices? Eles sempre vão ter a mesma medida. Então, eu posso afirmar que o ângulo AOB, ele é igual, tem a medida igual ao ângulo COD. Tranquilo? Então, guarde aí que ângulos opostos pelo vértice, eles sempre vão ter a mesma medida, também chamado de congruentes. Congruente quer dizer que eles têm a mesma medida. Tranquilo? Vamos ver como isso cai no concurso? Vamos aí para a tela, fazer algumas questões. Me acompanhe aí na leitura da primeira questão. Diz o seguinte: calculando o valor de x na figura, temos... Se você pegar esses três ângulos, você vai perceber que eles estão formando um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode dizer que são ângulos complementares. A sua soma tem que ser igual a 90. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar x mais 40 mais 3x mais x menos 10 igual a 90 graus. Tranquilo? Então, a gente somou tudo porque a gente percebeu que eles formaram um ângulo de 90 graus. Então, são ângulos complementares. Você soma tudo e iguala a 90. Nesse caso aí, nós vamos ter 5x, beleza? Porque você soma x com 3x com mais x, aí você vai pegar o 40 e subtrair 10. Nesse caso, 40 menos 10, você vai ficar com mais 30 graus. Tudo isso igual a 90 graus. Então, 5x vai ser igual a 90 graus menos 30 graus. Você fica aqui com uma equaçãozinha. Logo, fica 5x igual a 60 graus. Quem está multiplicando, você passa dividindo. Logo, 60 dividido por 5. Isso aqui vai ser x igual a 12 graus. Tranquilo? Então, a gente acha a medida de x, dando a alternativa letra C. Tranquilo? Vamos para a próxima.
diz o seguinte: considerando o desenho abaixo, julgue os próximos itens. Aí você tem uma figura, né, um triângulo e o outro ângulo abaixo dele. Aí vem a afirmativa: a medida em graus do ângulo C é igual à medida do ângulo A em graus. Então vamos lá, ele está nos afirmando que a medida do ângulo C, que é esse ângulo, é igual à medida do ângulo A. Se você perceber, ó, eles estão aqui unidos por esse ponto. A gente pode dizer que são ângulos opostos pelos vértices. Quando os ângulos são opostos pelo vértice, a gente acabou de ver que eles têm a mesma medida. Realmente, a questão nos diz que eles têm a mesma medida. A medida em graus do ângulo C é igual, né? Igual à medida do ângulo A. Logo, a questão está correta. Tranquilo? Porque são ângulos opostos pelos vértices. Toda vez que você vê ângulos opostos pelos vértices, eles possuem a mesma medida. Vamos supor que o ângulo A tivesse a medida aqui de, no caso, 50 graus, 60 graus. Né? Logo, o ângulo C também teria 60 graus. Beleza? Eles possuem sempre a mesma medida, ângulos opostos pelos vértices. Vamos para a próxima. Vamos ver o que diz aí. A respeito das características do ponto em geometria, julgue o item subsequente. O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis no ponto. Então vamos analisar aqui. Ele disse primeiramente para a gente que o ponto não pode ser definido. Nós vimos realmente isso lá no começo da nossa aula de hoje, que o ponto ele não tem definição. Então até aí está correto. Mas ele continuou dizendo assim, ó, por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão. Apenas uma dimensão, que foi a outra característica que a gente viu do ponto. Ele não tem definição e ele não tem dimensão. Quer dizer que ele não tem comprimento, não tem largura. Então, o que torna a questão errada, nesse caso, é o fato, vamos colocar aqui, né, questão errada, é o fato de dizer que o ponto tem apenas uma dimensão. Essa informação, ela está incorreta. Logo, a nossa questão também vai estar errada. Tranquilo? Me acompanhe na leitura aí da próxima questão. Diz o seguinte: determine os valores de x e y nas figuras a seguir. Tranquilo. Então, ele quer saber o valor de x e o valor de y. É o que a gente vai descobrir agora. É interessante você notar que esse ângulo aqui, vou marcar aqui para você, ele é igual a esse outro ângulo aqui. Então, o que a gente pode fazer daqui? A gente pode fazer o seguinte, que 15x menos 45 é igual a 12x menos 15. Tranquilo? Então, nesse caso, a gente está igualando por quê? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Tranquilo? Esse ângulo y aqui também ele vai ser, no caso, igual a esse ângulo aqui. A gente pode dizer que esse ângulo também é o ângulo y, porque eles são opostos pelo vértice. Tranquilo? Então, vamos logo descobrir o valor de x. Aí você faz o seguinte, 15x, a gente vai resolver essa equação, né? Você traz para cá, ó, menos 12x, igual a 45 menos 15. Tranquilo? Então, você vai resolver aqui 15 menos 12x, isso aqui vai ser igual a 3x, e isso vai ser igual, 45 menos 15 é igual a 30. Logo, x é igual a 30 dividido por 3. Isso aqui dá um valor de 10. Então, o valor de x, você acaba de descobrir, vale 10 graus. Isso quer dizer o seguinte, que se você substituir aqui, né, botar aqui o 10 no lugar do x, você vai fazer, então, 15 vezes 10, dá 150, menos 45. Esse ângulo aqui vale 105 graus. Tranquilo? Esse ângulo aqui ele vai valer 105 graus. Por quê? Você tem que substituir o 10 no lugar do x. Vai dar 150 menos 45, 105. Então, como eles são opostos pelo vértice, você também vai dizer que esse ângulo aqui equivale a 105 graus. Tranquilo? 105 graus. O que você tem que fazer para descobrir o valor de y? É o seguinte, você sabe que uma volta inteira ela equivale a 360 graus.
você já tem 105 aqui, mais 105 aqui. Você vai achar 210 se você somar, tranquilo? Vamos somar aqui, ó. 105 mais 105, isso aqui é igual a 210 graus, beleza? Então, o que você tem que fazer agora? Aí você, para descobrir o valor de y, você vai fazer 360 graus menos 210. Tranquilo? Isso aqui vai dar 0 grau, vai dar 5, vai dar 150, beleza? Aí o que você faz? Nesse caso, 150 é a soma desse y com esse outro ângulo aqui. Então, basta você dividir esse ângulo 150 por 2. Você vai achar aqui no caso, né, 75 graus. Ou você poderia ter feito assim, 2y igual a 150. Outra forma de resolver, y é igual a 150 dividido por 2. Logo, y igual a 75 graus. Você percebe, né, que a gente fez duas formas de resolver para achar y. O grande macete dessa questão é você lembrar que uma volta inteira é igual a 360 graus, beleza? Então, vem aqui comigo. Então, mais um bloco aí concluído, né? Espero que você pratique bastante, para que você fixe esse assunto aí na sua mente, para que você obtenha sucesso aí na sua caminhada do concurso, né? Rumo à sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima.